onde, na realidade, permanece e está, e tem, acima de tudo, a ver com aquilo que é a própria temática do livro das personalidades de cima. Eu tenho a dizer muito pouco, porque hoje o protagonista é claramente o autor. Eu só tenho que fazer aqui a ponte para percebermos, eventualmente, porque a importância e a relevância de uma temática como esta. Como nós sabemos, grande parte das pessoas que estão aqui sabem, é uma área muito, muito complexa do ponto de vista da investigação, do ponto de vista do trabalho. O Nuno, no âmbito do mestrado que fez, na Universidade de Lusófona, fez-o no sentido de tentar perceber como é que funcionava a questão do sem-abrigo, como é que era isto da vivência dos sem-abrigo, que forma é que os sem-abrigo, eventualmente, que características os caracterizavam do ponto de vista daquilo que é o Estado, daquilo que é o traço. E fez-o de uma forma brilhante, no meu entendimento, e que mais tarde se traduziu na publicação do livro e que, desde já, quem ainda não o fez, deve claramente lê-lo, no sentido de podermos perceber um pouquinho mais do que é o trabalho com os sem-abrigo. Todos nós sabemos a dificuldade que é trabalhar com estas populações. Eu, além de dar aulas, trabalho também numa associação que trabalha numa outra vertente com a perspectiva de sem-abrigo, trabalho com reclusos e ex-reclusos, e é sempre muito difícil, por vezes, quando procuramos modelos teóricos, procurar, acima de tudo, um guião para podermos trabalhar com aquilo que é o sem-abrigo. E este livro serve um pouco este pressuposto, que é também ser um guião para percebermos como é que tudo isto funciona, como é que se chega à situação que é de ficar sem-abrigo. Porque, provavelmente, o próprio Nuno vai fazer a explicação do estar, do ser, é sempre uma questão filosófica do que é o sem-abrigo, é estar sem-abrigo, é ser sem-abrigo. O Nuno, com certeza, irá nos explicar mais detalhadamente esse pressuposto, mas, acima de tudo, eu queria alertar para aquilo que é os dados que têm saído, e reporto-me à cidade de Lisboa. Agora, recentemente, saiu um estudo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que diz, e eu passo aqui a socorrer-me aqui das folhas, diz que em Lisboa, e reporto-me à cidade de Lisboa, existem 852 sem-abrigo, sendo que 343 dormem em albergues. Eventualmente, este é um dado estatístico, vale o que vale, não deixa de ser um indicador preocupante daquilo que é a questão hoje da situação de sem-abrigo. Mais ainda, se pensarmos que vivemos numa época de crise, em que temos toda uma taxa de desemprego elevadíssima, pessoas que, claramente, com o crédito mal parado, que os bancos não conseguem pagar as suas rendas e as suas hipotecas. Por isso, há aqui toda uma situação que as pessoas podem facilmente chegar à situação de sem-abrigo. Daí este estudo que foi feito pela Santa Casa da Misericórdia ser relevante e importante, porque diz-nos, por exemplo, que 5% desta população consultada tem o grau de licenciatura. Ou seja, é, no fundo, algo preocupante, é algo que nos deve deixar refletir e pensar, porque isto não acontece só aos outros. Qualquer um de nós, eventualmente, por situações que nos ocorrem na nossa vida, e não tem que estar só associado àquilo que é, muitas vezes, entendível como sendo problemas psiquiátricos. Muitas vezes nós sabemos que a situação de rua está associada a uma comorbidade do ponto de vista daquilo que é a doença psiquiátrica, mas não tem que ser, efetivamente, só desses moldes. Dizemos também que existe, a nível nacional, uma estratégia nacional para a integração da pessoa sem-abrigo. Não sei se, inclusive, provavelmente na plateia estará alguém associado a esta estratégia. É uma estratégia que decorre de 2009 a 2015. É um plano nacional, se quisermos pensar desta forma, em que existem medidas políticas que convergem no sentido de procurar arranjar uma resposta no sentido positivo da integração da pessoa sem-abrigo. Não é fácil, porque todos nós sabemos das dificuldades que nós atravessamos neste momento. Há bocado falava ali com uma colega
com enorme prazer que vamos ouvir todos com atenção o Nuno. Eu deixei para o fim, eventualmente, a apresentação do Nuno, propositadamente. O Nuno é um jovem da minha idade, por isso acaba por ser um jovem que tem uma filha lindíssima que está ali e que eu sei que ela vai ter boas notas, que amanhã vai receber as notas, por isso, se não tiver boas notas, retiro já aquilo que eu disse. Eventualmente, é só para envergonhar neste momento.
importam, vou-me levantar, apesar do professor dizer que ficava melhor nas fotografias se eu estivesse sentado. Eu vou rifar um bocadinho as fotografias e vou-me levantar. Acho que ficaria melhor só para eu me orientar. Se eu estiver de pé e fizer a apresentação tendo em conta os slides, que eu testo ter neste ecrã mais reduzido. E vou tentar que ele não pague tanto parquímetro quanto isso e fazer uma apresentação que seja sugestiva e atrativa para vocês. Eu, pelo menos, porque esta temática que eu trago aqui, ela não é tão fácil de compreender quanto isso, pelo menos dentro daquilo que é o modelo dos 5 fatores, que é um modelo sobre a personalidade. Deixo-vos inicialmente estas 2 frases. Uma delas tem muito a ver com as profecias que se realizam e tem muito a ver com estas pessoas com quem eu lido todos os dias. Eles, de facto, quando se sentem desprezados, fazem tudo para serem odiados, para que o ciclo continue, para que se mantenha fechado. E a outra frase, que muito tem a ver, na minha opinião, com a personalidade. Há pessoas que têm muitos fatores protetores em si, outras que nem por isso, e portanto, alguém, neste caso nós, muitas vezes é que estamos lá para poder potenciar na dificuldade e para poder orientar, porque não são capazes por ele próprio de ultrapassar esta dificuldade. É um autor, para mim, de excelência, Bernard Shaw. Quem é esta pessoa sem abrigo? Há aqui uma grande distinção, para mim, que é importante fazer entre o simples desalojado e o sem-abrigo propriamente dito. Sem-abrigo é alguém que, de facto, está perante um isolamento social grande e um processo de desafiliação continuado no tempo. Portanto, foi perdendo os laços sucessivos, ora com a vizinhança, ora com o seu emprego, até perder com os seus mais próximos, que culmina muitas vezes, e por último, com a saída de casa, que é completamente diferente da pessoa que, por exemplo, numa intempérie ou numa tempestade, perde pontualmente a sua casa. São 2 realidades completamente distintas. E é importante fazer-se esta distinção para compreender estes 2 fenómenos que são completamente diversos. Barreto, um dos grandes autores de referência aqui em Portugal, dos únicos que conheço dentro desta área que me faz sentido, fala muito reforça esta ideia de que a casa de facto não é uma coisa, não são só paredes. Transporta-nos para a dimensão da relação, porque de facto não é por acaso que nós colocamos uma série de quadros na casa e ornamentamos com coisas nossas e damos um cunho muito pessoal. Inclusive, quando saímos de uma viagem, temos aquele quentinho quando voltamos a casa, para nos sentirmos neste retorno abrigados e, portanto, daí ser sempre, como diz aquela frase, de gravitação do indivíduo. Pode correr o mundo, mas anseia sempre para poder voltar lá. Esta pessoa sem abrigo, toda a gente a conhece. De facto, é esta pessoa multiproblema, cheia de maleitas físicas graves, HIV, hepatite, tuberculose, com ausência de cuidados, doenças mentais extremamente incapacitantes, trajetórias de vida marcadas pela dependência
reais e foco destes dois processos extremamente destrutivos, que são a estigmatização social e o processo de exclusão social. Claro, quando eu parti para uma tese, não tinha já arquitetado esta questão toda, foi um processo complicado. Aliás, entrei logo em pânico, como devem imaginar. O que é que eu vou fazer? O alvo é as pessoas sem abrigo, só isto me assustava. Onde é que eu vou ter com estes homens e de que forma? Porque eu trabalho numa comunidade terapêutica, o que é completamente diferente, onde as pessoas já estão mais ou menos organizadas, estabilizadas. Não é o mesmo do que ir à rua e, olha, não te importas de me responder a um questionário e a uns testes de avaliação, provavelmente ia-me mandar para um sítio qualquer estranho. Portanto, quando eu equacionei a poder fazer este trabalho, havia uma dimensão que me atraía desde logo, que era a personalidade, mas depois veio-me logo à cabeça que eu gostava de perceber, sobretudo, a contradição que existe, não só no sem-abrigo, mas também dentro de qualquer ser humano, que é esta dupla vertente, mais pela negativa, que poderia ser a agressividade, e depois aquilo que nos move e que muitas vezes não nos deixa cair, que é a esperança. Neste contexto de rua, cheio de adversidades, qual era a relação que era estabelecida entre estas dimensões? E, portanto, vamos então perceber estas dimensões, cada uma delas. A personalidade, segundo alguns dos autores de referência dentro das teorias da personalidade, mas particularmente dentro dos traços da personalidade, Eysenck fala-nos, sobretudo, que a personalidade envolve caráter, temperamento e intelecto, que permite um ajustamento único ao meio. Fala-nos ainda mais que é constituído por traços de personalidade e por processos dinâmicos que afetam os processos psicológicos do indivíduo. Faziam-nos algumas críticas. Uma delas é que estes homens não construíram nenhum modelo teórico explicativo de como é que o indivíduo funcionaria em termos de personalidade, e então eles, mais adiante, em 99, construíram um modelo geral de teorias da personalidade. E então eles davam grande relevância às bases biológicas da personalidade e falaram de 5 grandes grupos de traços, aos quais chamaram fatores, os grandes 5 fatores da personalidade, daí os Big Five, que serão o neuroticismo, extroversão, abertura, amabilidade e conscienciosidade e não consciência. Aquilo é mais brasileiro. Também conhecido como modelo Ocean, que são as iniciais de, vou tentar dizer, se não me engano, openness, consciousness, extroversion, amability e neuroticism. Em oposição, também em escalas bipolares, a mente fechada, ausência de direção, introversão, antagonismo e estabilidade emocional. Referendo aqui à minha cábula, no fundo, a primeira fala muito da complexidade do pensamento, a segunda, da profundidade deste pensamento, ou seja, a organização de prioridades do indivíduo, o nível de crenças, os valores que orientam o indivíduo. A terceira, a vertente social por excelência do indivíduo, portanto, se ele está disponível ou não para as relações. A quarta, a amabilidade versus antagonismo, que tem muito a ver com a dimensão afetiva do indivíduo. E uma quinta, que tem muito a ver com a questão do humor ou emocionalidade do indivíduo. Portanto, se ele é ansioso, inseguro, ou estável ou instável. Já no pós-tese e pós-livro, há uma questão que me assaltou ao olhar para os números, que eu vos trago aqui. Será que a conjugação de traços do grupo de sem-abrigo diverge muito em
internacionais, de outros grupos não excluídos. Porque eu tinha alguns dados, por exemplo, relativamente a estudantes, em amostras bastante significativas, estudantes americanos e espanhóis, porque não há grandes referências em termos de estudos portugueses. Diverge de outros grupos não excluídos. As condições adversas em que têm vivido influenciarão os seus perfis, desvirtuando-os e conduzindo-os. O que é que eu quero perguntar com isto? Será que, por exemplo, ao nível dos traços, eles apresentariam, por estar na rua, níveis de neuroticismo, por exemplo, mais elevados do que uma população dita normal? O que eu verifiquei foi uma coisa extremamente curiosa. Ou não? É que os perfis são quase coincidentes. Uma amostra de sem-abrigo, comparativamente com grupos relativamente tidos como normais, são altamente coincidentes. E estamos a comparar amostras muito significativas. 711 pessoas, 894 e a nossa amostra de estudo de 102 indivíduos sem abrigo. Portanto, altamente significativo. A única coisa que difere, mesmo assim quase que não é significativa, a diferença era 3.1 em média para 3.4, 3.2 e ali 3.6 para 3.8. Estamos a falar de uma diminuição em termos de abertura e de extroversão e, portanto, referendo aqui à minha cábula, podíamos considerar que as pessoas, em termos de sem-abrigo, seriam um pouco mais reservadas, ou mais solitárias, mais passivas, um pouco mais sóbrias, ou mais pragmáticas, mais convencionais, mais rotineiras, o que até se justifica dentro do âmbito que estamos a falar, porque as pessoas, quando no caos, precisam de um bocadinho mais de ordem ou de ter planos mais pragmáticos, precisam de ser mais lineares no tipo de soluções que têm para responder à desordem. No fundo é isto que estamos a falar. Voltando só atrás, não é por acaso que eu representei este quadro como uma árvore. É que as pessoas podem ser sujeitas em termos da sua árvore à chuva, mas continuam a ter raízes e elas, se calhar, permanecem intactas. Continuam a ser pessoas. Desculpem lá, isto não é. Passando a outra das variáveis, que é a agressividade, quero dizer que a agressividade é, de facto, um construto, para além de imenso, multidimensional, que se articula ali no patamar da afetividade. Para além disso, não é necessariamente uma coisa má, pode ser adaptativa. Temos o caso das prisões, como falava aqui o professor José Brito, relativamente aos reclusos. Se muitas vezes não forem agressivos, não sobrevivem dentro daquilo que é um ambiente de prisão. Portanto, depende das perdas ou dos ganhos que a agressividade pode comportar para o sujeito. Pus ali dentro daquele retângulo uma referência de um estudo com 900 sujeitos e diz, a propósito de alguns sem-abrigo, que logo a partir do primeiro episódio, montes deles revelaram sintomas do tipo antissociais destacando-se, irritabilidade e comportamento agressivo. E, estabelecendo uma ponte com a esperança, quero-vos dizer, citando ali Berkowitz, que não podemos frustrar quem carece de esperança. A esperança, eu tenho mais amor pela esperança do que pela agressividade. Não fosse eu um amante da psicologia positiva. Não se trata, segundo Alberoni, de uma perspectiva mais existencialista, de uma ilusão que nos atordoa e nos apazigua, como nos falava Nietzsche, um fatalista
venhamos a caminhar. Esperança não é a convicção de que as coisas irão ficar bem. É sim a certeza de que elas farão sentido, independentemente do que acontecer. Em terceiro lugar, temos aqui uma definição que deu origem à medida que eu utilizei para avaliar a esperança no meu estudo, que é de cenário. É uma perspectiva puramente psicológica e diz que estamos perante a soma de capacidades percebidas acompanhada da carga motivacional, bem como da vontade para agir. No fundo, é a motivação mais os meios para conseguir os fins. É isto, é que na perspectiva dele seria a esperança. Foi assim que fomos medir no estudo a esperança. Aqui, deixem-me só... há um discurso muito fatalista em torno da esperança nos sem-abrigo, que com este slide eu gostava de questionar. Que é, será que o sem-abrigo, de facto, vive na desesperança? Muitas vezes as pessoas olham para o sem-abrigo e pensam, já não há esperança nestes homens e mulheres que vivem na rua. Num escrutínio feito, isto nos surveys de 96, 76 histórias de vida foram bem batidas e analisadas em vários países da Europa, 20 em Madrid, 20 em Roma, 18 em Copenhague, 12 em Lisboa e 6 em Bruxelas. É curioso que todos, de facto, acharam que a sua situação era extremamente difícil, mas quase ninguém achou insustentável a sua situação. Mais, quase todos definiram a sua situação como transitória e acreditavam piamente que, em termos de futuro, seria melhor. O que nos faz sempre pensar que estas pessoas, apesar das condições muitas vezes miseráveis em que vivem, há um fator que parece acompanhá-las sempre. É a esperança. Não as deixa de desistir de continuar a lutar por... Há ali uma correlação muito grande com a irritabilidade, não tanto com a agressividade do tipo verbal ou físico, portanto, não é tão proativo. A conscienciosidade revela valores de correlação negativa com a irritabilidade, neste caso a ausência de direção, quando as pessoas estão meio pouco orientadas, parecem mais irritáveis. Trata-se de um fator social por excelência, no controle dos impulsos, no adiamento da gratificação, na adesão a normas e regras, na organização e na definição de prioridades. Há também uma correlação negativa entre a amabilidade e a agressividade física. Ou seja, a este propósito, Gallo e Smith referem que a agressão premeditada aparece sobretudo relacionada com o antagonista, ou seja, aquele tipo de pessoas mais frias e à partida mais cruéis, bem diferente daquelas tidas como mais neuróticas, que são mais reativas. Correlação negativa moderadamente significativa entre extroversão, neste caso a introversão, e hostilidade. Sendo a hostilidade um conjunto de atitudes e de crenças envolvendo cinismo, falta de confiança e de atribuições hostis a outrem, a predisposição para relações apresenta-se de facto diminuída. O mundo é sentido como ameaçador. Ao nível das correlações entre a agressividade e a esperança, vocês lembram-se que era uma das questões colocadas. Se havia ou não relação entre a agressividade. O que percebemos é que não existem, de facto, relação entre estas duas variáveis, a não ser, excepcionalmente, ali, naqueles dois círculozinhos e que têm a ver com a irritabilidade e a hostilidade. O que é que isto quer dizer? No fundo, a irritabilidade, só a irritabilidade apura valores significativos negativos
ponderar as alternativas da melhor forma. É isto? Quer dizer exatamente aquele nível de correlação negativo. Ou seja, não existe quase relação a não ser este nível entre estas duas variáveis, a agressividade e a esperança. De outra forma, elas não interferem de jeito nenhum, como diriam os brasileiros. Ok? Quais determinante? Quero só, porque faz-me sempre sentido para quem trabalha nestas áreas, dar-vos pelo menos aquilo que é a minha experiência em termos de propostas de intervenção nesta área tão difícil que é trabalhar com 100 amigos. O que eu tenho percebido, e agora deixando de parte a agressividade, quero-vos falar mais sobre a esperança ou a desesperança, que são os dois perfis que me aparecem bastantes vezes. Na linha mais da desesperança, há dois tipos de coisas que se procura fazer. Primeiro, se o indivíduo parece estar desestabilizado, descompensado, é importante, sobretudo, estabilizá-lo e depois procurar motivá-lo. Não é por acaso que aparece ali terapia motivacional e outro tipo de técnicas dentro das terapias comportamentais evolutivas. Ou seja, estabilizá-lo e depois ajudá-lo numa relação que se estabelece a desafiar crenças, suscitar dúvidas, no fundo, retirá-lo de algum conformismo em que ele já vive, porque é fácil que estes indivíduos passem logo para conclusões, passam logo das ideias às conclusões para permanecer no espaço de conforto em que já vive, que é derrotista. Ajudá-los a flexibilizar o pensamento, pensar com eles. Mais do que isso, por isso é que vem ali complementarmente. Grupos de suporte com caráter efetivo. Se não houver nada que os ligue, nada vai funcionar. Eu posso ajudá-lo até a pensar as coisas de outra maneira. Mas se não houver aquela componente, no fundo, isto às vezes parece giro, ou muito giro dizer de attachment, no fundo, o vínculo. Há alguma coisa na vida dele que o agarre, se não houver essa vertente, nada vai fazer sentido. Eu tenho o exemplo de um residente que não saía da cama, não comia, não tomava medicação. Começou um curso há pouco tempo e há qualquer coisa que lhe traz ali algum alento, ou que recupera qualquer coisa do passado, que o motiva, que o cativa. De repente começou-se a levantar, a ir lá e a recuperar algumas das rotinas. Aquilo foi organizador para ele. E, portanto, é nesta perspectiva que eu digo que procurar alternativas e esta Goldstein desafia-nos claramente à recriação das denominadas quase famílias, que é o que eu quero dizer. E eu sugiro aqui algumas alternativas para isso. Os grupos de autoajuda parecem grandes referências. Porquê? Porque eu sou um entre iguais nas dificuldades. Há um processo de identificação que é extremamente interessante para que a pessoa não se sinta desajustada. Outros grupos de caráter terapêutico ou não, grupos de pares ou mesmo outras redes alternativas e afetivas de suporte. Comunidades terapêuticas são altamente organizadoras e estruturantes para o indivíduo, conferem-nos rotinas, conferem-nos sentido de utilidade, até obrigações, que por imitação fazem com que as pessoas aprendam coisas perdidas. Centros de dias, associações, casas de